Eu gostaria agora de justificar a minha escolha por coordenar o projeto Caravana da Amazônia. A questão da Amazônia é uma questão que esteve presente na minha vida profissional como biólogo, como ecólogo, como liminólogo, desde quando eu estudei em ciências biológicas na UFMG nos anos 70. O desenvolvimento da Amazônia, inicialmente, eu presenciei o grande desmatamento que ocorreu, a grande degradação ambiental que ocorreu com a construção de rodovias como a BR-364, que ligava Cuiabá a Porto Velho, como a BR-153, a Cuiabá a Santarém, e, obviamente, com a BR-230, a Transamazônica. Essas BRs, do ponto de vista ambiental, existe uma constatação de que elas causaram um grande desmatamento na Amazônia, o que é verdade. Mas não necessariamente esse desmatamento foi causado pela abertura da estrada, mas principalmente por políticas públicas equivocadas em relação à Amazônia. Então, essas políticas públicas, como, por exemplo, incentivar a migração de pequenos agricultores, como ocorreu nas agrovilas ao longo da Transamazônica, obviamente isso causou um grande desmatamento. A rodovia Transamazônica, ela pegou essa alcunha de rodovia maldita porque ela foi usada por garimpeiros, ela foi usada para contrabando de madeira e uma série de ilicitudes que poderiam ter sido evitadas no passado e podem ser evitadas no futuro. Outro aspecto importante é que os modelos econômicos que foram propostos para a Amazônia foram equivocados. A construção de grandes hidrelétricas, como, por exemplo, Belo Monte, as hidrelétricas de Santo Antônio e Geral, no Rio Madeira, causaram grandes impactos ambientais. E também grandes projetos de mineração, não apenas o garimpo ilegal, mas grandes projetos de mineração, como Carajás, mineração de manganês, de bauxita, né? Essas minerações, elas causaram e causam grandes impactos ambientais. Então, todas essas grandes propostas de desenvolvimento econômico, eu avalio que elas foram equivocadas ao promover um grande desmate, degradação da biodiversidade, do solo e da paisagem amazônica. Então, a ideia que nós temos, que motivou esse projeto, é transformar, ou contribuir para transformar a BR-230, Transamazônica, de uma rodovia maldita em um vetor para o ecodesenvolvimento. Um desenvolvimento sustentável que respeita as condições locais e que nós podemos contribuir para encontrar soluções não para abandonar a estrada, mas para promover o ecodesenvolvimento ao longo dessa estrada. Nós não acreditamos na política que muitas vezes a gente observa em relação às unidades de conservação da Amazônia, como de resto do Brasil inteiro. Existe uma percepção que eu acho equivocada de manter essas reservas com porteiras fechadas. A maioria dessas reservas, elas devem ter um olhar para os clientes, não só da biodiversidade, mas as populações do entorno e possibilidades de exploração sustentável. Como nós temos alguns casos, como por exemplo na Mirauá, na Amazônia, e outras reservas extrativistas, que mostram a possibilidade de coadunar, de sincronizar desenvolvimento com a proteção da biodiversidade. Então, o que nós queremos fazer é um projeto que valorize a rodovia e não que deixe ela como está. Uma grande parte do setor ambiental tem uma certa picuinha com relação às rodovias. As rodovias são absolutamente fundamentais para o povo que vive na Amazônia. É uma ideia também equivocada imaginar que a Amazônia é uma terra que não tem população. Existem milhões de pessoas morando na Amazônia, existem grandes cidades, não é só Manaus e Belém. Nós temos Itaituba, nós temos Altamira, nós temos Jacareacanga, nós temos Rurópolis, nós temos Medicilândia, nós temos Humaitá, nós temos Marabá, nós temos inúmeras cidades de médio a grande porte na Amazônia que estão se desenvolvendo rapidamente e que elas necessitam dessa estrada. Então não se trata simplesmente de deixar como está, de abandonar.
Isso é uma política muito equivocada, que às vezes nós vemos até ministros falarem a esse respeito. Nós temos que recuperar essas estradas, manter essas estradas em boas condições de trafegabilidade. Eu sou favorável ao asfaltamento de todas essas rodovias e que haja, aí sim que é o importante, que nós possamos desenvolver políticas públicas e a presença do Estado de um modo positivo. Não se trata simplesmente de bombardear garimpo ilegal, nós temos que causar um efeito positivo entre a rodovia e o povo que vive na Amazônia para conservar a biodiversidade. Então, esse é um projeto que me motiva já há muitos anos que eu tenho esse projeto em mente, porém eu acho que agora chegou o momento. Eu já consegui congregar um bom número de especialistas da região, pessoas com larga experiência na região, que têm me ajudado a formatar esse projeto. Portanto, eu conto com você, com a sua crítica, com o seu comentário, e principalmente você, que pode ser um patrocinador da nossa caravana, que entre em contato conosco e nos possibilite fazer esse projeto, que eu tenho certeza que poderá ser um divisor de água na questão do ecodesenvolvimento na Amazônia. Grande abraço para vocês.